Olá, seja muito bem-vindo a mais um RLcast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junity. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai falar como você vai fazer para abrir um restaurante lucrativo. O Junity está passando por esse processo agora, então se você quer abrir um restaurante, quer começar do jeito certo, ouve esse podcast até o final e já se inscreve aqui no nosso canal, porque tem bastante conteúdo e com certeza vai agregar para você aí no teu negócio. Junto, eu separei aqui 10 itens para a gente conversar. Sem dúvida, cada um deles dá para fazer um podcast, porque se a gente for se aprofundar mesmo, né, dentro de cada um deles, mas a ideia hoje é a gente trazer mais uma visão geral mesmo para quem está pensando em abrir um negócio, né? Se ela tem que seguir exatamente esses passos ou não, ou se tem coisas que ela precisa fazer a mais aqui. Eu não sou dono de restaurante, não pretendo abrir um restaurante, mas eu tentei pensar como se eu fosse uma pessoa normal que vai dar esse próximo passo, que eu acredito que é os dois caminhos, né, que tem, ou a pessoa ela é cozinheira e acaba abrindo um restaurante, ou ela é um empreendedor de alguma outra área e acredito que pode ter no restaurante algum futuro para ganhar mais dinheiro, enfim, fazer mais dinheiro. Eu acredito que as pessoas abrem mais negócio por esses dois motivos, né? 99%. E como eu falei no começo, então, o Junity está passando por esse processo, né? Você também pode falar um pouco mais sobre isso, está bem fresco as coisas que a gente vai conversar aqui, você está passando por esses problemas agora, então com certeza vai poder agregar bastante aí para quem está ouvindo. Sem dúvida. Para quem não sabe, eu sou dono do Maimuki Sushi, então se você não conhece meu restaurante e quiser dar uma olhadinha, é @maimuki_sushi no Instagram, dá uma olhadinha lá. Eu tenho 2 lojas e agora a gente está partindo para a terceira, que é uma segunda marca. O que é uma segunda marca? Então a gente está saindo, transformando o Maimuki no Grupo Maimuki, e o Grupo Maimuki vai ter 2 marcas ou mais, né? Mas a princípio 2. Então a gente tem a marca de sushi, que vai continuar se chamando Maimuki, e agora entra a nova marca aí que chama Vaca Amarela Burgers, que é a do momento aí, né, que está tomando a energia e o tempo e que tem mantido todo esse assunto sobre novas empresas, novos negócios muito fresco aí na minha cabeça. E estamos aí, com certeza dá para falar muito. E antes de continuar também, Henrique, eu acho que você falou que não é dono de restaurante, para quem está vendo a nossa primeira vez aqui o nosso podcast, conte também aí sobre o que você faz comigo, né? Porque senão não vão entender. Eu não sou dono de restaurante, mas eu ajudo bastante donos de restaurante, né, com técnicas de venda e gestão de marketing através da minha agência. Tenho uma agência chamada Agência Dose. Então, eu tenho bastante clientes, meu foco é donos de restaurante. Eu estou envolvido na operação não diretamente, mas conversando com donos de restaurante, ajudando e auxiliando eles a justamente criar estratégias para aumentar as vendas, né? Ajudar eles a conseguir melhorar o negócio deles. Trabalhamos há mais de 10 anos juntos, eu e o Henrique, e com certeza, né, nós mantemos a parceria, estamos nesse podcast junto, e esse podcast é fruto da nossa sociedade. Então a gente fala sobre donos de restaurante, ajuda donos de restaurante, temos um treinamento também, né? Então tem muita coisa rolando, e o Henrique sem dúvida tem um conhecimento vasto aí que pode contribuir. Então não tinha pessoa melhor para estar aqui comigo para falar sobre isso também. Valeu. Junti, eu lembro que quando a gente começou a conversar, você já tem há 9 anos, né? O Maimuki vai fazer 9 anos esse ano, se não me engano. 9 anos, né? Esse ano. E você já tinha intenção de abrir vários restaurantes, mas no meio do caminho você decidiu sair um pouquinho da curva e ir para outro ramo, né? Não ainda assim de restaurante, mas de outro tipo de negócio. Imagino que você fez uma pesquisa de mercado, que é o meu item 1 aqui, para descobrir isso. Eu acho que é legal a gente também tentar levar a conversa um pouco mais a nível de pessoas que não têm tanta experiência que nem você tem mesmo, né? Então, como que eu inicio essa pesquisa de mercado? Ou por que você decidiu não continuar no sushi nesse momento e abrir outro negócio? Enfim, se foi a pesquisa de mercado que teve influência nisso ou não? Primeiro, a maior motivação não foi porque o sushi não é lucrativo ou algo assim. A grande verdade é que, como eu sou especialista em cidades pequenas, né? Para quem não sabe, a nossa cidade aqui, Caçador, ela tem 80 mil habitantes, né? Então não cabem 2 Maimuki aqui, não tem como ter 2 restaurantes. A saída para crescer foi abrir uma outra loja em outra cidade. Com essa loja na segunda cidade, eu pude perceber a dificuldade que é você empreender em 2 cidades e gerir tudo isso, né? Então, o objetivo sempre foi crescer. O meu objetivo é chegar em 6 lojas, né? Pelo menos 6, né? 5 até 2023. Agora a gente deu uma organizada aí, mudou em função da pandemia para 6 lojas até 2025. E a gente está nesse processo de abrir a terceira. Qual que é a estratégia por trás disso, né? Eu percebi que para eu crescer o Maimuki em cidades pequenas,
eu precisaria ir, obviamente, para 6 cidades para cumprir a meta, né? Então, administrar 6 restaurantes em 6 cidades diferentes é muito difícil por logística, por várias questões e principalmente pela distância, né? Eu teria que me deslocar muito entre as lojas, apesar de ter uma equipe maravilhosa, o dono precisa passar pelas lojas, então eu passaria muito tempo na estrada. E aí começou essa preocupação. Bom, expandir é uma vontade, mas ao mesmo tempo tem algumas dificuldades que foram criadas, né, quando a gente começou a aprender sobre como é que é empreender em outras cidades. E para resolver isso, nós decidimos, né, eu decidi, junto com a minha equipe, montar uma segunda marca, porque assim eu posso abrir 2 lojas na mesma cidade e, como consequência disso, se o modelo for validado, a gente pode chegar à meta de 6 lojas em 3 cidades. Isso vai facilitar consideravelmente. Então, esse foi o primeiro motivo. Decidido isso, passamos a discutir qual seria o ramo, certo? Porque, afinal de contas, gestão para restaurantes funciona para qualquer tipo de comida. Então, a gente está não indo para outro ramo, está indo para um segmento dentro da gastronomia diferente, que é fast food, né? Comida, hambúrguer, outro tipo de pegada, né? Então, nós queríamos um produto que não competisse diretamente com o sushi, tivesse ticket médio diferente, apelo diferente para pegar o mesmo público e outro também, né? E aí chegamos à conclusão que existia uma lacuna de mercado aqui em Caçador e na região, falando em termos de hambúrguer. Mas hambúrguer tem muito, obviamente tem, né? Mas acho que aí o primeiro ponto, quando você fala em pesquisa de mercado, é olhar para dentro e entender qual é o produto que você quer entregar. Né? E eu sempre bato na tecla que qualidade não é diferencial, é uma obrigação. Então, além de comida boa, o que você quer entregar? Né? E eu tenho uma visão muito clara do que a Vaca Amarela tem que entregar para os clientes. E quando eu vi o que a Vaca Amarela poderia entregar, eu comecei a olhar para o mercado e ver quem que entregava isso. Primeiro passo, quantas pessoas tinham entregando isso, quantas pessoas bem posicionadas tinham entregando isso, quantas pessoas tinham entregando hambúrguer nesse preço que eu imagino que a gente vai conseguir, e aí você consegue ver se tem espaço ou não para você colocar a loja. E aí, vendo tudo isso, apesar de ter várias opções de hambúrguer, ainda eu acho que tem uma lacuna grande aqui para colocar a Vaca Amarela e posicionar bem ela. Então, aí a gente consegue, né, ter uma base, né, um conceito, e junto com a experiência, obviamente, que para entender que isso pode dar certo, com certeza. É engraçado porque a pesquisa de mercado, na verdade, você não olhou primeiro para o mercado, você olhou para dentro primeiro, que foi algo que a gente já falou em outro podcast, né? A primeira coisa, olhar para dentro do restaurante primeiro. Sem dúvida, porque eu sempre falo isso, explico no treinamento, inclusive no restaurante lucrativo para os alunos, que eu posso ter uma hamburgueria e você pode ter uma hamburgueria e a gente ficar um de frente para o outro. Se você tiver o teu posicionamento diferente do meu, com certeza você vai bem e eu também. Né? O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha uma hamburgueria com um nome jovem, uma decoração mais urbana, um ticket médio mais baixo, e no outro lado da rua esteja eu lá vendendo um super gourmet na brasa, com uma decoração mais refinada, com garçom, com um monte de coisa. São apelos diferentes, posicionamentos diferentes, públicos diferentes, e se eu não estiver te atacando e nem você, e a gente estiver trabalhando cada um com seus clientes, nós podemos um de frente para o outro sobreviver. Então, antes de analisar o mercado, você precisa olhar para dentro e entender quem é você e o que você vai fazer, para depois você entender se o mercado é hostil ou amigável para você, sem dúvida. E acredito que daí entra no meu número 2 aqui, que é o plano de negócios, né? Então, você decidiu o que você queria, decidiu com a equipe, olhou para dentro, né? Entendeu o mercado, mas e aí você faz o que com essa informação? Você tem que montar um plano de negócios, né? Sem dúvida. Qual que é o primeiro passo para decidir o que eu quero? Sei onde que eu quero chegar, mas e agora? Tem que verificar qual que é o potencial de retorno que esse negócio vai te dar. Então, você tem que fazer um orçamento, né, primeiro, para ter uma noção de quanto vai custar abrir isso aí, e daí, com base em estimativa, você me pergunta, não abri ainda, como é que vou fazer, custo fixo, etc. Converse com quem sabe, né? Então, eu não precisei procurar outra pessoa que sabe, porque eu tenho 2 restaurantes para tirar essas informações. Então, fiz cálculos para saber se a viabilidade do meu negócio seria boa, estimando quanto faturaria, quantos hambúrgueres venderia, se o retorno seria interessante para o que eu estava buscando, né? Então, existem ferramentas para isso, né? Várias. O Sebrae, inclusive, ajuda de forma gratuita você a fazer esse plano de negócio, mas é importante conversar com quem é da área para entender o potencial que isso tem. Então, é uma conta simples, né? Você estima quanto vai faturar, quanto vai investir,
e quanto vai dar de retorno, né, lucro, se você fizer tudo certo, assume o risco e vai para cima, né? Se isso estiver bom para você, é importante. É importante separar também, porque tem gente que procura um bom salário, né? Por exemplo, o cara está desempregado, vai fazer em casa, na garagem, só está procurando uma forma de ganhar um salário confortável para repor o que ele perdeu, né? Então, esse cara tem um objetivo totalmente diferente do meu, né? Eu não procuro um bom salário, eu procuro uma empresa lucrativa. Então, a proporção é outra, o investimento também é outro, né? Então, é entender tudo isso e saber onde é que você está pisando para daí ver se isso compensa ou não, né? Eu acredito que essa é uma fase bem negligenciada, né, pelos futuros donos de restaurante, porque eles abrem um negócio e talvez por ser tão simples fazer o plano de negócio, porque a planilha ela aceita tudo que você colocar ali, Sem dúvida. Eles acabam não fazendo essa parte e não executando. Mas acredito que as pessoas que estão aqui, elas buscam, né, como você falou, abrir um restaurante lucrativo, então é outra mentalidade, um pouco diferente, né, não julgando as pessoas que não buscam esse tipo de coisa, mas a mentalidade tem que ser diferente, porque senão a longo prazo o restaurante vai falir, né? Sim. Não vai conseguir se manter sustentável. A maioria dos alunos que nos procuram, eles chegam até nós porque alguém falou que cozinha muito bem e que deveria abrir um restaurante, o cara resolve se aventurar, está querendo mudar de área, etc. Então, se você é essa pessoa que cozinha bem e está todo mundo falando para você abrir um restaurante, o que fica de recado aqui para você é que você precisa aprender sobre gestão. Vá aprender sobre números, converse com quem lida com esses números, com quem tem experiência com isso. Se você é um empresário, que é a outra parte que nos procura, se você é um empresário que tem experiência em outro ramo, que sabe de gestão e que está procurando fazer um investimento em outra coisa, fica a dica para você. Vai entender de cozinha e de gestão de restaurante. É muito diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, os conceitos são os mesmos, mas aplicar não é tão simples assim. Então, estude isso também, que muda muito. Então, tanto a parte de posicionamento, de entender o mercado, quanto o plano de negócios, eu acho que é importante colocar nessa parte do planejamento de negócios, conversar com quem lida com esse tipo de indicador, esse tipo de número, conversar com quem cozinha, entender sobre fluxo, para saber quais pontos tomar cuidado e não cometer erro aí investindo em demais em coisas que não deveria, né? E aí acredito que vem na próxima aqui, no número 3, que é justamente isso, o investimento, né? Tem muitos donos de restaurante que eles começam não investindo tanto, talvez, quanto deveriam, ou investindo nas coisas erradas sem olhar para aquilo que realmente deveriam. Então, faz estoque que não precisa ou contrata a mais do que precisa, né? Já teve casos de a gente ir em restaurantes que inauguraram e você via lá que tinha 7 garçons e 5 mesas. Tá meio óbvio pra gente que tá de fora observando que, cara, talvez não precisasse de tantos garçons ali, porque isso vai aumentar o custo fixo, enfim. Como que dimensiona o investimento inicial? O que vai precisar? Onde que vai ser colocado esse dinheiro? Enfim. Eu acho que assim, primeiro você tem que entender o quanto você está disposto. Você pode fazer um restaurante com 50 mil, um restaurante com 1 milhão, né? Depende do quanto você tem para fazer e a experiência que você vai colocar nisso. Não, eu acho que a grande questão e o erro mais comum que eu vejo é que as pessoas têm uma ideia, procuram algum profissional, um arquiteto, um engenheiro para ajudar a mapear essa ideia e na maioria das vezes eles se concentram muito no projeto e na parte arquitetônica e esquecem de fluxo e cozinha. E aí o que acontece? Gastam um dinheirão na decoração e no ambiente e tem um restaurante que transmite uma imagem muito profissional, muito para cima, muito boa, e uma cozinha extremamente amadora, sem preocupação com fluxo ideal, sem preocupação com equipamentos ideais, etc. E aí você gera um buraco que vai causar um problemão. Então, eu já vi vários alunos que têm restaurantes espetaculares, falando em termos de arquitetura, e muito pobres em termos de cozinha. Então, dimensionar isso está baseado, né, essa parte de quanto vai custar, como dimensionar, é entender realmente, primeiro, quanto você está disposto a investir, baseado no que você estima trazer de volta, entender se você está procurando um salário confortável ou lucro de verdade, isso muda muito, né, a dinâmica da coisa, mas principalmente eu acho que é equilibrar, sabe? Não é só
ir para a parte arquitetônica e nem só para a parte da cozinha. Você tem que saber misturar, porque não adianta um restaurante super bonito sem cozinha e não adianta uma cozinha super pró sem ser bonito a parte de fora do atendimento também. Então tem que procurar um equilíbrio aí. E o céu é o limite, né? Então, como dimensionar? O dimensionamento é diretamente relacionado ao bolso do dono, né? Então, não tem nada de errado com começar pequeno, mas eu vejo que tem vários perigos aí, porque pequeno demais, simples demais, amador demais, pode ser que não vire, né? E a gente tem inúmeros alunos que começaram pequeno e não conseguiram virar. Claro que se for conversar com um consultor, dizer, faça um financiamento ou vou com o dinheiro próprio. Todos vão dizer, vá com o dinheiro próprio. Mas a gastronomia, ela não perdoa muito, sabe? Se você tiver comunicar algo muito amador, não vai virar, não vai vender. Ou investir demais sem saber o que está fazendo. Também a gente já viu vários casos, né, de alunos que gastaram as economias da vida inteira num restaurante, que acreditavam, não validaram a ideia, não tinham experiência e acabaram perdendo tudo também. Então está muito relacionado, na minha opinião, a quanto você tem de capacidade de investir, quanto você tem de conhecimento e procurar algo aí no meio que seja um ótimo custo-benefício para você. Eu acho que falando em investimentos, também pode trazer um pouco da experiência que você teve quando você abriu a segunda loja do MyMook, porque você falou de validar, né? Validar o mercado, enfim, testar o mercado. Você, nessa segunda cidade, você começou com um delivery, né? Primeiro o delivery e depois você abriu o salão. Isso. E essa pode ser uma boa estratégia para quem quer cruzar a linha do cagaço ali, mas tá com medo, né? Sim. Começar antes no delivery para testar, conhecer as pessoas, enfim, conhecer o mercado. Até porque o custo fixo vai ser infinitamente menor se for fazer delivery. Vai ter uma operação mais lucrativa no começo para dar fôlego depois com capital próprio e conseguir ampliar o restaurante, né? Sim. Na verdade, essa foi a estratégia, mas eu colho algumas coisas que não são boas. Então, acho que vale a pena falar aqui também sobre as coisas que não dão certo. Exatamente. Porque parece, né, que eu estou conversando aqui e tudo deu certo na minha vida. Mas não, quase quebrei no começo. Para você que não conhece minha história, quando eu abri o MyMook, eu era um cara que gostava de cozinhar, entendia de design, né, de marketing. Fiz um baita restaurante na parte visual, quando eu digo arquitetônica, ok, acertei. Marca, ok, ficou top. A gente fez uma divulgação muito boa, bombou, mas não tinha estrutura de cozinha, não tinha organização, não tinha gestão. No fim das contas, estava devendo 3 vezes tudo que tinha investido e tive que decidir se eu ia quebrar mesmo, aceitar que tinha quebrado ou recuperar. Até hoje pago essa conta, né? Então não é só flores. 9 anos. 9 anos para recuperar 2 de erros, né? Então, nem tudo foi só flores. E nessa segunda loja, nem tudo foi só flores também. Então, com essa cabeça de vou investir, vou fazer um investimento seguro, era meio de pandemia, né? Vou fazer um delivery, o salão ainda está meio travado, não sabia o que ia acontecer, resolvi fazer só o delivery, deu certo, só que quando a gente passou para o atendimento no salão, ficou essa imagem de que MyMook é só delivery. E a gente está apanhando para essa imagem até agora. São 2 anos de restaurante e ainda tem gente que acha que a gente não tem salão. Mesmo fazendo divulgação e investimento, está muito difícil. Eu cometi o segundo erro, porque depois de abrir o delivery, eu fiz um salão pequeno, né? O salão tinha 16 lugares só. E aí as pessoas que criaram coragem de ir lá para ver o salão associaram, não é só delivery, mas é um salão pequeno. Então não tem muito espaço. E depois eu tive que mais do que dobrar a capacidade do salão. Hoje a gente está com 60 lugares, né? Foi feita uma ampliação. Então foram 3 fases para chegar no formato que está hoje a loja, né? E erros, não sei se podemos chamar de erro, mas não deu muito certo a estratégia nesse sentido. Financeiramente falando, foi excelente ter aberto o delivery antes. Mas estrategicamente falando, eu estou sofrendo com isso, porque até agora ou as pessoas acham que é só delivery ou acham que é muito pequeno, né? Mesmo tendo 60 lugares. Então, isso atrasou a parte de comunicação e de posicionamento da minha marca consideravelmente. Financeiramente, foi muito bom. Estrategicamente, na parte de posicionamento, não foi bom, porque a gente está tendo que investir dinheiro para converter as pessoas, para elas entenderem que não é só isso, entendeu? Então fica esse alerta também, né? Mas acho que é importante também falar que o Junit, né, o MyMook já está em outro nível, né, o jogo. Hoje a gente trabalha, e eu falo por mim, porque eu que cuido dessa parte do marketing, né, dos restaurantes, a gente trabalha para posicionar o MyMook como a maior referência na região. Sim. Né? Então, a nossa região aqui são uma região de cidades pequenas. Então, por que ele está falando que estrategicamente para a marca não foi bom? Exatamente por isso, porque a gente quer mostrar o MyMook como uma marca mais forte. Então, sim,
pro MyMook isso é importante, né? Talvez para as pessoas não confundirem, porque para não achar que às vezes a gente está recomendando que você já saia abrindo um restaurante com uma capacidade maior, ou enfim. Isso, né? não, de maneira nenhuma. Eu acho que a estratégia é super válida financeiramente falando, mas aqui nessa questão, como você colocou, o MyMook já tem uma reputação na região. Então as pessoas criam uma expectativa muito grande, né? E Exatamente. Quando elas vão e não encontram, talvez toda aquela expectativa, elas recuam um pouco. Isso que é a questão. Então não está certo, não está errado, né? Desculpa, não está errado abrir um restaurante pequeno. Mas saiba que o preço de crescer também vai demandar mais investimento, né? Ao passo que se você abrir grande e não conseguir encher, também vai te custar muito para conseguir encher. Então tem os dois lados, né? Mas se você tem pouca experiência, minha recomendação é sim, abra um restaurante menor. Né? Sem dúvida, para você aprender com os erros e crescer com eles. Aí sim você vai ter tempo para fazer isso, né? Tempo para errar, tempo para acertar e conseguir fazer a coisa certa. Olhando de fora parece fácil, né? Administrar um restaurante, os garçons, cuidar ali. Parece ser simples, né? Mas a hora que realmente o cara coloca o pezinho na água ali e entra para a operação, não é tão simples assim. Inclusive, esse é um dos tópicos aqui, que é justamente a parte de treinamento e contratação, mas a gente já vai chegar lá. E aí depois, então, que eu entendi o mercado, fiz um plano de negócio, entendi quanto que eu tenho que investir, como que eu vou investir esse dinheiro, que acredito que é o mais importante, né, nesse todo. E aqui a gente vai começar a parte que as pessoas mais gostam, que é o cardápio, né? É definir o cardápio. E é legal que eu coloquei nessa ordem, porque eu acredito que muitos donos, e eu vejo, eles colocam isso como o número 1, né? Primeiro eu decido o cardápio e depois eu decido todo o resto. Você sabia o segmento, mas você ainda não tinha o cardápio, que são coisas completamente diferentes, né? Sim, com certeza. Não faz um mês que o cardápio foi definido e a gente está em fase final de obras, né? Porque a gente seguiu exatamente essa ordem que você listou. Então, o cardápio ele é fundamental, mas não por início, né? Talvez se a pessoa não tem experiência, ok, define o cardápio para poder conversar com um especialista sobre que tipo de cozinha que vai precisar fazer para conseguir organizar. Aí, ok, né? Mas se você tem noção do que precisa para fazer hambúrguer, por exemplo, como eu, quais são os equipamentos que precisam para ter hambúrguer, o que vai dentro do hambúrguer é o menor dos problemas, né? Agora, eu não tenho experiência, sei lá, sou contador e resolvi montar um restaurante, né? Vai vender o quê? Vai vender bolo. Beleza, daí você vai conversar com alguém. Que tipo de bolo você vai fazer? E esse tipo precisa desses equipamentos aqui. Então, aí sim, mas seria a única forma que eu inverteria essa ordem seria nesse tipo de situação. Se não, perfeita a tua ordem aí. Eu concordo em gênero, número e grau. E dicas, né, para quem, quando chega o momento de fazer o cardápio. Primeiro, cardápios enxutos vendem infinitamente mais e são mais fáceis de serem produzidos. A minha estratégia, sempre que eu abro uma loja, independente de qual segmento, e não vai ser diferente para essa da Vaca Amarela, é realmente ir devagar. Então, assim, vamos começar com o cardápio mais enxuto, porque a cozinha precisa se acostumar com o fluxo, a gente precisa aprender a gerenciar o estoque, a gente precisa aprender a lidar com os equipamentos, e se demorar demais na inauguração, isso vai ser um contra muito violento para você. Então, a dica é, faça um cardápio extremamente enxuto para depois ampliar esse cardápio, né? E para você, mas não só para ter coisas novas depois, principalmente para você conseguir dominar isso, né? Então, parta de 4, 5 itens, se você conseguir, mais bebidas, etc., para que você tenha um estoque mais enxuto, você aprenda o que vende e o que não vende, você entenda o que os teus clientes estão procurando e depois você consiga agregar mais. Vejo um grande erro aí, porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, enche o cardápio com um monte de coisa, não conseguem entregar, frustram os clientes, às vezes quando percebem que tem que diminuir é tarde demais, né? Então essa dica é de ouro mesmo, né? Tome muito cuidado com isso. Um erro que eu vejo muito nos nossos alunos, enfim, dos meus clientes, é que eles acreditam que eu preciso ter um cardápio cheio de coisa, preciso ter uma grande variedade, que isso vai chamar as pessoas, porque meu restaurante tem muita coisa. E é algo que todos cometem, né? É um erro bem, bem comum mesmo. Sim, e a gente está vivendo a era dos especialistas, né? Canso de falar isso no curso. Então, assim, a gente não é que não dá certo fazer de tudo, né? Mas o que a gente vê é que restaurantes que conseguem fazer de tudo estão há pelo menos 20 anos no mercado.
Então, salvo padaria, né, cara? Padaria, beleza, padaria por essência já tem que ter um monte de coisa. Mas restaurante não é obrigado. Então, se a gente está vendo a era dos especialistas, você tem hoje a pessoa que entende muito de hambúrguer, a pessoa que entende muito de sushi, a pessoa que entende muito de poke, que já é uma derivação do sushi. Então, antes a gente trabalhava em nichos de mercado. Nicho oriental, nicho fast food, nicho comida caseira. Agora a gente está trabalhando em subnichos, né? Então, o meu nicho é comida oriental, meu subnicho é à la carte de sushi e sashimi, né? É diferente. No meu nicho é o de comida, o de fast food. O meu subnicho são hambúrgueres artesanais rápidos. Então, percebe como cada vez mais a gente está se especializando. O grande oráculo da humanidade, o Google, explica o que é um hambúrguer gourmet bom, explica o que é um sushi bom, explica o que é um pastel bom. Então as pessoas estão cada vez entendendo mais do que elas estão procurando, do que elas estão comprando, e naturalmente os negócios são forçados a isso. Então, com certeza, quanto mais focado você estiver e mais enxuto for o teu cardápio, mais fácil de conseguir entregar no começo uma boa experiência e aí sim fidelizar e crescer. A gente já vai chegar na parte de vendas também, mas já dá para fazer um gancho aqui e falar, né, que é muito mais fácil você comunicar um cardápio enxuto com poucos itens e as pessoas entenderem o que você faz, qual é a essência do negócio e o que elas vão encontrar quando elas forem lá no teu restaurante, que você ter uma variedade de um monte de coisa e as pessoas ficarem confusas sobre quem é aquele restaurante e o que ele realmente faz e se ele promete o que ele entrega. Porque às vezes eles têm tanta coisa, quer colocar tanta coisa no cardápio que o cliente desconfia, né? Pô, será que vai conseguir entregar? Né? Faz coisas ali tão diferentes, né? De vários nichos dentro de um só, justamente tentando acertar ou, enfim, testar qual que é o cardápio que as pessoas mais gostam. E aí a gente volta lá pro começo, que é ter clareza sobre o negócio, o que quer, o que ele quer, né? Para onde ele quer chegar, vai ser muito mais fácil de montar o cardápio. O item 5 aqui, chegando já na metade dos itens que eu listei, a gente vem para a parte da localização. Né? Se eu for decidir abrir um negócio que não vai ser só trabalhar no delivery, óbvio que o delivery ele também tem que ter uma localização privilegiada, enfim, para conseguir entregar para os clientes, mas é mais tranquilo, né? Para montar em casa, enfim, começar uma operação num lugar que não tenha tanto destaque. Mas agora, se eu quero abrir esse negócio fisicamente, como que eu escolho a localização? Você tem que observar, né? Não existe uma ferramenta que vai te dizer, coloque no lugar X, né? Existem institutos que fazem essa pesquisa, mas acredito que a gente está falando aqui para empresários que não vão ter condições, né, de adquirir uma pesquisa dessa. Eu observo muito as cidades, converso com as pessoas, olho para os concorrentes e vejo onde que eles se posicionam nas cidades, os que vão bem, os que têm as características que eu procuro, para entender se aquele público que eu quero atingir está nessa região ou não, né? Então a gente tem eu tenho um aluno, né, que você atende também, o Lupin, ele é especializado em comida nordestina. Faz sentido ele estar num bairro japonês? Nenhum. Né? Quando a gente é uma culinária muito óbvia, assim, parece um absurdo, né? Vou montar um restaurante nordestino num lugar que é cheio de japonês, né? Então, é um absurdo realmente, né? Só que não tem essa clareza quando você fala de hambúrguer, por exemplo, de pastel, que são comidas que não é para um público tão específico, né? Mas você tem que entender, o pastel que eu estou fazendo está posicionado, ele vai ter um preço e uma imagem de pastel super gourmet ou do pastelzinho de feira que é mais em conta e não tem tanta exigência. Tendo essa clareza, você vai saber onde procurar o público e observar se tem estabelecimentos na região que você está querendo que estão fazendo aquilo ou não. E se você for o pioneiro e você achar que tem certeza que aquele é um lugar bom mesmo, não tem nenhum restaurante em volta, você precisa passar um tempo lá observando se você vai enxergar pessoas com o perfil que você quer atingir lá. Não tem mágica, é observação mesmo, né? Pode fazer uma pesquisa, ficar perguntando na frente da porta da loja, posso fazer uma pesquisa, te dou um bombom aqui, quantos anos você tem, comeria pastel, blá, blá, blá. Pode também, né? Mas é muito esse jogo de observação, de entender o mercado, entender o fluxo das cidades, que isso faz muita diferença. Mas aí o contrato, porque eu como dono do imóvel, eu vou colocar um contrato lá de 5, 10 anos. Você acha que é válido negociar? Porque existe o risco para os dois lados, né? Você negociar um contrato menor e o negócio explodir, aí o dono do imóvel querer aumentar o aluguel, ou o contrário, né? Você ficar ali, colocar um contrato de 5 anos, o negócio não dá bom e você ficar amarrado com isso. Eu, Junity, e vou falar aqui, isso é uma opinião minha, que pode ser interpretada de várias formas, não faço contrato de aluguel menor que 10 anos. Não faço.
Por quê? Que para você investir no modelo de restaurante, principalmente se for um ponto que não era um restaurante, você vai ter que fazer um investimento muito grande. Porque a cozinha exige muita coisa, é banheiro, um monte de coisa que qualquer outro comércio não precisa, né? Então a gente tem necessidades muito, muito específicas. Então por exemplo, a Vaca Amarela, agora essa hamburgueria é uma casa antiga dos anos 60 que eu estou transformando numa hamburgueria. Então, tudo novo, né? Esgoto novo, encanamento, água, energia, tudo novo. Para justificar todo esse investimento, eu preciso diluir. O nome disso, né? Eu vou depreciar o meu investimento lá em 10 anos. Então, eu sempre recomendo fazer o contrato de 10 anos. Eu prefiro não ter uma multa e garantir o meu contrato, a minha permanência lá 10 anos, do que e pagar uma multa se eu precisar sair antes, está tudo bem, do que com 2, 3 anos o proprietário do imóvel pedir para aumentar porque percebeu que o ponto está muito grande e eu acabar tendo que sair dali. Então, isso é uma opinião minha, né? Mas a dica para quem está começando é faça um contrato longo para se proteger e olhe bem a cláusula da multa, né? Se a multa for justa, assuma o risco, né? Porque eu não conheço ninguém que abra um negócio pensando em fechar, né? Eu já conheci. Então, já conheci um dono de já restaurante. conheceu um dono de restaurante e assim, poxa, então que tristeza, né? Porque se o cara abre pensando em fechar, lógico que não vai dar certo. Não preciso nem perguntar se deu certo ou não. Com certeza não deu, né? Porque é isso. Quando você quer fazer dar certo, você tem que fazer. Então não tem outro jeito, né? Então a dica é essa. Para mim, Unity, né? Contrato 10 anos e aí dá uma olhada boa na cláusula da multa. A gente volta de novo para clareza, né? Clareza. Se você sabe onde quer chegar, você não tem medo de chegar lá. Você não tem medo de chegar lá, exatamente. E de novo, né? Não aprendi isso porque alguém me falou. Errei no primeiro contrato, quando fui renegociar tive que pagar uma grana, então aprendi muito bem. Foi exatamente o que aconteceu com você, né? Você construiu o ponto cresceu, na hora que foi renovar. Muito mais alto o aluguel e não tinha o que fazer. Depois que você investe na cozinha, você tá ali, as pessoas já te conhecem, não vai sair, você vai pagar não pelo só preço, pelo né? ponto, né? Porque para sair eu vou ter que construir uma cozinha nova e não tirei investimento ainda. Então você fica sem opção, você tem que pagar um aluguel mais alto, né? Então sempre olhar para esse contrato aí. E óbvio, né? Você vai fazer um restaurante numa sala, conversa com o proprietário, vou fazer um investimento de tanto. Vamos diluir no aluguel? Não. Se você quiser alugar, vai ter que fazer um investimento. Se o ponto vale muito a pena, coloca lá. Então eu quero ficar 10 anos para eu conseguir tirar o investimento. E aí tem que ponderar muito, mas prestar muita atenção nessas cláusulas, porque geralmente benfeitoria você não pode pegar de volta, né? Então Exatamente. tem que tomar cuidado. Tudo é questão de negociação com a pessoa. Saber ali, né? negociar, sem dúvida. E é muito louco, porque as coisas que eu tô falando aqui, tá me passando pela cabeça, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Porque você tá decidindo o cardápio, você tá decidindo qual que vai ser a localização, você tá fazendo pesquisa de mercado. A gente colocou numa ordem aqui, mas as coisas elas acontecem Podem acontecer em paralelo, né? Sim, sem dúvida. Porque aqui o próximo item, o 6, entra na parte que eu vejo assim que é muito complicado para os donos de restaurantes, talvez seja o calcanhar daqueles, talvez eu acredito que seja a pior parte para eles, que é a contratação. Porque todo dono de restaurante que eu falo, todos os lugares que a gente dá os treinamentos nos intervalos, as pessoas falam sempre o mesmo assunto, que é a mão de obra. Tá muito difícil, as pessoas não querem trabalhar, tem emprego, eu estou pagando um bom salário, no que elas julgam ser um bom salário, né? Não consigo contratar, ou as pessoas vêm, ficam, elas saem por pouco, enfim. Como que você faz a contratação? Como que você escolhe as pessoas? Como que você define qual vai ser o cargo? Justamente naquela parte que falou de investimento, para você dimensionar corretamente, né, quantas pessoas vão ser. Porque depois eu sei que você tem um indicador que diz, né, se a equipe está boa ou não está. Mas por enquanto você ainda não tem números. Então como que você dimensiona quantas pessoas vão precisar, quais serão os cargos e depois como que faz essa parte de treinamento? Tá, vamos lá. Eu escolho as pessoas por habilidade, né? Então, assim, procuro pessoas que pelo menos tenham um pouco de noção, não experiência na parte de fazer. Eu acredito muito que o mercado está mudando e que para a gente conseguir se adaptar, encontrar a mão de obra adequada, o dono de restaurante ele tem que entender que a gente não está mais procurando pessoas para treinar, né? O dono do restaurante, o empresário hoje, ele precisa entender que as pessoas, o grande papel do empreendedor não é mais treinar alguém para uma função, e sim mostrar para a pessoa qual é o propósito da empresa. O que conecta não é a habilidade em fazer algo manual, mas sim se identificar com o propósito da empresa. Então eu parto desse princípio. Quando eu vou fazer uma entrevista,
eu sempre anuncio que não precisa ter experiência. Né? Se eu tiver uma pessoa na cozinha que saiba o que tem que fazer, eu vou colocar outras pessoas para ajudar ela, para ela transmitir o conhecimento. Então, eu parto do princípio de que quando eu chamo alguém para conversar, eu conto como é que minha empresa é, como é que a gente trabalha, o que eu espero, digo para onde que essa empresa está indo, quais são os objetivos e quais são os objetivos que eu tenho para ela. Então eu digo, você vai entrar como auxiliar e o teu primeiro objetivo aqui é aprender tudo que o cozinheiro sabe. Quando você conseguir fazer tudo que o cozinheiro sabe e dar uma folga para ele, que ele não faça falta na cozinha, você está preparado para o próximo nível. E o próximo nível é esse, você vai subir, os benefícios são esses, vai ganhar tanto. Então, eu estou muito mais orientado hoje a procurar pessoas que se identifiquem com o propósito do meu negócio do que propriamente tenham habilidades técnicas, né? Então, isso mudou, foi disruptivo para mim quando eu entendi que o meu negócio como dono de restaurante não é mais treinar alguém para ser sushi man ou treinar alguém para fazer hambúrguer. O meu negócio é procurar a pessoa, é dar clareza sobre o propósito da minha empresa, de onde a gente está, para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer acontecer ali. E quando as pessoas se identificam com aquilo, elas ficam. Né? Então, na hora de contratar, você tem que ter muito claro quem você é, o que vai ser o teu restaurante, por que você vai trabalhar, e você é o grande responsável para mostrar para a pessoa que aquilo é uma verdade. Se você conseguir equilibrar isso, eu não tenho dúvida que você vai conseguir uma equipe engajada. Sem dúvida. E só um cuidado que a gente não está falando que as pessoas não precisam ser treinadas, né? Porque eu vejo muito nessas conversas paralelas ali, eu sempre fico observando, enfim, eles reclamando que não conseguem contratar, e a segunda reclamação é, eu não dou treinamento porque o cara vai sair. Então, até esse final de semana eu ouvi do meu irmão, ele falou, o que é preferível? Você ter uma pessoa treinada em outra empresa, que você treinou ela para outra empresa, ou manter uma pessoa que não é treinada dentro da tua empresa? Né? É óbvio que eu prefiro dar o treinamento e correr o risco do cara sair do que o cara não ter o treinamento. Então, só fazendo um parênteses, não é que você não dá o treinamento, é só inverter um pouco essa ordem na contratação do que você enxerga ser importante no momento da contratação. Né? Sem dúvida, porque se você procurar pessoas que se identifiquem com o propósito do teu restaurante e que se identifiquem com a jornada que você quer percorrer com ele, eles vão se engajar muito mais para aprender o que você precisa ensinar. Esse é o ponto. Se você contrata qualquer um, porque qualquer um aprende a virar um hambúrguer na chapa, você vai sofrer demais com a falta de engajamento, que a pessoa ela tá ali achando que virar um hambúrguer na chapa é o trabalho dela e não vai estar preocupada de maneira nenhuma com a empresa. Ou talvez já contratar uma pessoa com experiência no começo vai custar muito mais caro. Né? Exato. Além de custar caro, a pessoa, se você não tem experiência, pode ser que a pessoa molde o restaurante para ela e não ela se encaixe no restaurante. Então, sempre que eu vou contratar alguém, por exemplo, eu falo, eu não estou aqui criando uma vaga para o teu perfil que é super experiente, que trabalhou 20 anos em alguma coisa. Eu tenho uma vaga precisando de uma pessoa. E se você tem 20 anos de experiência, você tem que se encaixar na vaga que eu tenho aqui, entendeu? Então, as pessoas, tem muitos donos de restaurante que viram reféns de um grande cozinheiro ou de uma pessoa que sabe mais do que ela, porque terceirizam essa responsabilidade de entender e quando essa pessoa ameaça sair, vive naquele terrorismo. Meu Deus, se ele sair eu vou ter que fechar, porque quem vai cozinhar? E aí não olhem para processo, viram reféns do próprio negócio. Errado, né? Então, nesse sentido que eu falo, procure pessoas que se identificam com o teu propósito, com você, com a tua empresa, para aí sim treinar elas, né? E a chance de ficar muito maior. Ou ao contrário, né? Na cozinha é bem comum a gente também ver que os restaurantes começam porque a pessoa, como você, cozinhava bem, enfim, gostava disso, né? As pessoas elogiavam muito, ela entra no processo, ela começa na cozinha e aí ela tem medo de soltar, né? Esse orgulho de dizer que não vai tirar férias, que só ele sabe fazer bem as coisas e aí acaba refém do próprio negócio. Eu sempre falo para minha equipe, por exemplo, que o meu maior objetivo é que eles não dependem de mim para nada. Né? Que aí eles vão me dar tempo para ser o que eu tenho que ser, empresário. Né? Crescer, olhar para frente, ver como crescer, como resolver, como melhorar. Esse é o meu papel. Né? Então, e dar todo o suporte que eles precisam. Tá certo ou errado ser empresariário? Depende do que cada um quer. Mas é um cuidado para tomar. Né? Porque tem gente que quer isso para si. E tá tudo bem. Né? O cara quer trabalhar por R$1.500, R$1.800 lucro por mês. Ele mais um, sem problema nenhum. Né? Desde que esse seja o objetivo dele, ter sendo lucrativo, fechou. Né? Então, isso é importante ter clareza também. Né? Não estamos aqui dizendo para todo mundo cresçam, façam franquias, virem 200 lojas. Não é para todo mundo. Né? Tem gente que só quer um salário legal e tá tudo bem também. Então, ser lucrativo aqui é o tema, né?
Exatamente. E falando ainda sobre contratação, como que se faz o dimensionamento da equipe, quantas pessoas vai precisar, enfim? Primeiro, na inauguração, eu sempre inauguro com mais pessoas do que precisa, porque eu tenho uma oportunidade. Então, a inauguração nos dá 45 mais 45 dias de experiência. Eu tenho, então, 3 meses... Você contrata fechado mesmo, não é freelance? Sempre 100% registrado. Então, eu contrato um pouco a mais e deixo claro para eles que nesse período de 3 meses a gente vai ter um volume maior, obviamente por estar inaugurando, e que nesse volume maior vai ser a oportunidade de eu ver quem que é quem dentro da cozinha. E se necessário for, se, por exemplo, o movimento for abaixo da expectativa e sobrar gente, eu vou escolher alguém. Mas eu jogo muito aberto, muito claro com relação a isso. Já deixa claro, né? Desde o começo para todo mundo. Isso, e se for super bombástico, né, e eu precisar ficar com todo mundo, melhor ainda, né? Então, eu parto desse princípio, assim, de jogar claro e ter uma segurança. Porque quando a gente inaugura, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Na maioria das vezes dá um boom. Né? Então, se der esse boom, você tem que estar preparado, porque senão você vai perder a tua reputação já na largada. Né? Então, eu sempre vou monitorando. Depois de 3 meses, já sei como é que está, já tenho uma média de faturamento, já tenho uma noção, e aí eu vejo se a dimensão da equipe com relação ao faturamento está certa. Eu uso um indicador, né, que é o CMV do meu restaurante mais a folha salarial não pode passar de 50% do meu faturamento. Se passar de 50% do faturamento, eu preciso ajustar ou o CMV ou a folha de pagamento. Né? Talvez esteja muito... Ou o marketing, não sei. Tem que avaliar, cada caso é um caso. Entendi. Então, você, na verdade, faz mais por feeling mesmo, né? A quantidade de pessoas, enfim, para abrir. É porque, partindo do princípio que a gente está inaugurando, né, uma loja nova, a gente não sabe o que vem, a gente estima. Então, eu parto não do feeling, eu defino uma estimativa, né, que eu estimo o que vai faturar e dimensiono baseado naquilo. Então, e depois eu vejo se realiza ou não realiza. Eu queria entender essa estimativa, tipo, se é por... Eu estou pedindo aqui como uma pessoa que não sabe nada, né? Por exemplo, eu vou ter 40 mesas, eu preciso de 4 garçons para atender 10 mesas a cada garçom. Isso entendeu? Aí, isso tem experiência, né? Um garçom tem que dar conta de pelo menos 30 pessoas, entendeu? No meu perfil de negócio. Então, se um garçom para 30, tenho 90 pessoas, preciso pelo menos 3 garçons, 90 lugares, porque não vai estar lotado sempre também, né? Mas depende do que serve, né? Esse é um número baseado no meu negócio. Então, não dá, tem que ser mais para o meu perfil, beleza? Então, eu estimo lá, vou vender 100 hambúrgueres numa noite. O que eu preciso para fazer isso? 4 pessoas, 3 pessoas. E aí eu estimo baseado no que eu quero vender, na minha meta. Né? E aí depois eu vou acompanhando. Eu estimava 100, vendeu 50. Puta, não precisa tanta gente. Então vamos reorganizar, vamos fazer os cortes necessários. Enfim, então esse começo é sempre baseado em estimativa, até você ter parâmetros para comparar. É legal a gente falar que nós estamos envolvidos, né, com outros donos de restaurante, então a gente tem acesso a bastante mais donos de de 100, restaurante. Né? Mais de 100 alunos já. Para pedir esse tipo de informação, né? Quem tem esse tipo de negócio, eu estou pensando em fazer isso, enfim, é legal ter esse network. A gente também faz parte da associação comercial, que também abre portas para fazer network com outras pessoas, enfim, conseguir esses indicadores, porque acho que é importante pedir para outras pessoas que já passaram por esse processo, ou já estão nesse processo, o que elas recomendam. E talvez não ouvir como uma verdade absoluta, mas ouvir pela experiência delas o que você pode fazer, enfim, para ter. Porque eu imagino, dá um pouco de medo, né? Será que não é melhor eu contratar 2 e se fizer falta eu contrato mais 1, você fica ali, já vou pegar 3 e vai que dá ruim, enfim. Então entra tudo de novo naquela parte do investimento, né? Você não pode ser mimizento, né? E tá escrito nas nossas camisas aqui, sem mimimi. Então, assim, primeiro ponto, você decidiu abrir. Eu nunca vi um empresário, um dono de restaurante que chegou para mim e falou assim, cara, uma pessoa colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, você vai abrir uma hamburgueria. E o cara abriu. Abriu porque quis. Então já parte desse princípio, é sem mimimi, entendeu? Então não adianta, vou abrir uma hamburgueria, decidiu abrir uma hamburgueria, daí depois vai lá, dá errado, culpa do Henrique, que falou para mim que 3 pessoas dava boa, né? A culpa do Junte, que fez um vídeo lá no YouTube falando que tem que ter 5 produtos, se eu tivesse 8 ia dar certo. A gente tá aqui dando conhecimento. As pessoas que têm experiência não vão te cobrar por isso. Eu nunca vi alguém que faz mais que você te criticar, né? Então, preste atenção nisso. Ouça e tire o que você
acha que vai dar certo. Mas se der errado, a culpa é tua. E se der certo, a culpa é tua também. Porque foi você que decidiu, você que botou a cara ali. O que as pessoas estão fazendo por você não é te colocar pressão, é te dar um ponto de vista. Você aproveita o que você quer. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. A gente está te dando um ponto de vista. Um ponto de partida, né? Pegue o que você acha que tem aqui de melhor e aproveite da melhor maneira que você puder. E tá tudo bem, né? Então, o que não pode é ser mimizento, né? Porque daí o cara tem medo, né? Erra, em vez de assumir, não, eu errei, agora eu vou tirar 2, vou pôr 1 a mais, vou refazer essa cozinha aqui, não é cardápio assim, é outro tipo de cardápio. Pô, tem que entender, a responsabilidade pelas tuas escolhas é tua. Ponto e acabou. Sem mimimi, né? Então, assim, se tiver que refazer, o restaurante vai refazer. Eu cheguei a cortar 60% do cardápio em uma tacada, numa fase que a gente estava tentando organizar as coisas. Culpei alguém? Lógico que não. Coloquei porque quis toda aquela quantidade de prato. Aprendi que estava errado. Sim. Adiantava ficar chorando? Não. Tem que resolver, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que a inauguração... O sucesso da inauguração, o sucesso de um restaurante nos primeiros anos está diretamente relacionado à agilidade que o dono tem para perceber esses sinais do que deu certo e deu errado e reagir. Quanto mais quanto mais lento o dono da empresa for, o dono do restaurante for, para reagir aos sinais que o mercado está dando para ele, aos sinais que os clientes estão dando para ele, mais chance tem de quebrar, né? E aí a gente entra naquela história. O cara abre, vem um grande amigo lá, vem o Henrique, meu amigo, 10 anos, diz assim, pô, Júnior, se você fizesse um hambúrguer de peixe com alface, cara, eu viria mais vezes aqui. O que o Henrique está querendo dizer é que ele não vem mais aqui porque ele não quer, né? Mas como ele é meu amigo, ele quer dar uma perfumada. Então tem que entender também quais sinais são bons e quais são ruins. Uma coisa é o Henrique chegar para mim e dizer assim, ó, Júnior, pô, eu vim 3 vezes aqui, cara, demorou 40 minutos. Eu comia numa hamburgueria antes que levava 15. Né? E isso é um sinal que, pô, eu preciso reagir. Agora, não, se você fizer esse peixe com alface, eu viria aqui 3 vezes por semana. Peraí, né? Então tem que tomar cuidado também para não ouvir demais. Tem que saber que se o Henrique falou que é peixe com alface e eu coloquei no cardápio, a culpa não é do Henrique que me pediu, a culpa é minha porque eu quis. Então tem que entender isso. E isso gera muito mimimi. Muito mimimi. Meu Deus do céu. É uma choradeira, nenhum funcionário serve, nenhuma pessoa é boa, nenhuma cidade tem gente boa, a cidade não está preparada para receber algo tão magnífico quanto o meu restaurante. Pô, não deu certo, a culpa é tua. Você não entendeu o mercado, errou e deu, vá correr atrás de resolver, né? Eu fico indignado. A gente sempre volta na clareza, né? Porque a clareza é muito importante nesse momento, porque o que eu percebo é que eles iniciam com medo de quebrar. Essa é a verdade. Eu inicia com medo de dar errado. Ou com medo de dar certo, né? Pô, e vai que dá certo, eu faço o quê daí? Exatamente. E começam os mimimis, enfim. A gente vai para uma parte agora que a gente já falou em outro podcast, enfim, então talvez não precise aprofundar tanto, né? Aqui no canal, de novo, você pode se inscrever e acompanhar a gente e ver também sobre esses temas, que é sobre o custo. Aí, sim, fazer o custo dos pratos, enfim, a ficha técnica, né? Que é algo que é extremamente importante, é algo que é extremamente negligenciado pelos donos de restaurante. Alguns fazem da forma errada, outros nem fazem, alguns fazem da forma certa, mas a gente tem percebido que é a minoria. E é algo que, para quem está pretendendo abrir um restaurante lucrativo, é extremamente essencial. E, na minha visão, talvez um dos pontos mais importantes nesse todo aqui, né? É isso aí. Vou contar uma história para você. E para você que está ouvindo agora esse podcast aqui. Talvez você conheça um amigo que já passou por isso, né? Ou alguém que é muito próximo a você, que já passou por isso, e o cara é aquela história, o cara cozinha bem, aí resolve abrir um restaurante, porque todos os amigos falaram que ele merece, né, e deveria mostrar para o mundo o quão bom ele é. E aí ele começa e faz o projeto arquitetônico, ele junta uma grana, ele começa a se estressar com a obra, aí ele define um cardápio maravilhoso e etc. E quando chega na hora de fazer preço de venda, ele está extremamente cansado porque o mundo conspira contra a obra e o restaurante dele. E aí na hora de fazer o preço, ele pega os ingredientes, multiplica por 2 e diz assim, eu sou bom demais e vou ter 100% de lucro. Se você tem um amigo que já cometeu esse erro ou que está cometendo, o que eu tenho para te dizer é que está muito errado. Tome cuidado, porque
o que o Henrique falou de negligenciar, na maioria das vezes é porque o cara não aguenta mais, tá correndo para abrir, né? Lembrou dos preços na hora que o cara do design pediu o preço para colocar no cardápio, e aí dá aquele desespero, ele multiplica por 2, ou ele olha pro vizinho e fala assim, pô, eu não sei que preço que vou fazer. Quanto o cheeseburger do fulano lá? Ah, é 14. Então, 14 também. Não, 14 não. 13, porque a gente tem que ser mais barato que ele. E aí, meu amigo, já era, né? Então, como todas as etapas, tudo tem um segredo. Como todos os segredos, tem alguém que já dominou, né? Então, tem, inclusive, aqui no nosso canal, se você não se inscreveu, vou falar mais uma vez, se inscreva. Tem o vídeo mais visualizado até hoje, é como fazer preço de venda, tá lá. Como fazer ficha técnica. Na mão, eu explico item por item, tudo que você tem que saber para fazer o preço de venda. E vamos vender o jabá aqui agora, né? Se você tem preguiça disso, não entende Excel, é mimizento, qualquer coisa assim, que é um atalho, que é algo mais rápido, a gente disponibiliza num treinamento que chama Precificação Lucrativa. Vai estar aqui embaixo o link, a descrição. Clique ali que você vai ter acesso à planilha que eu uso nos meus restaurantes para fazer preço de venda e aula por aula te explicando como preencher ela para você conseguir. Te garanto que é o melhor atalho que você vai encontrar na internet para fazer preço de venda, porque são 9 anos lapidando essa planilha para chegar nesse modelo que ela está. Então, não negligencie a formação do preço de venda, porque isso pode quebrar o teu negócio. Se você estiver vendendo a preço errado, você pode estar tomando prejuízo e não ganhando dinheiro. E o que vai acontecer com você, eu vou te dizer, vai chegar ao final do mês, você vai pagar todos os boletos. Se você conseguir pagar todos os boletos, não vai sobrar R$1 para você colocar no teu bolso. Você vai ficar doente, você vai ficar desanimado e vai achar que a culpa é do universo, obviamente, que a gente, quando não entende, é mimizento. Por que eu digo isso? Porque eu cometi esse erro e conto essa história várias vezes no canal. Então, eu tinha no meu cardápio o produto que mais vendia me dava um prejuízo de R$3 cada vez que ele era vendido e eu deixava de faturar R$14.400 por mês, mais ou menos. Então, fique ligado que isso é importantíssimo demais e hoje eu estou meio indignado, por isso que eu estou dando essas puxadas em vocês. Esse talvez é mais comum do que parece, porque já aconteceu comigo. Do restaurante inaugurar, que eu tava fazendo o site dele, enfim, cara, ele me cobrando, preciso inaugurar, preciso do site, eu quero o site. Falei, tá, e o cardápio? Ele, o cardápio, o designer tá colocando os preços agora, a gente acabou de fazer os preços aqui, mas tipo, cara, isso faltava, sei lá, 30 minutos pro negócio abrir. É óbvio que esse restaurante quebrou, né? Porque não tem como sustentar um negócio. Você lembra daquele caso do aluno que a gente tava dando? Eu e o Henrique rodamos aí o Brasil dando aula também em cursos presenciais e em uma das cidades que a gente tava, você lembra que a gente tava conversando com o aluno e ele tava contando como ele fez o cardápio a primeira vez? E aí o designer perguntou, tá bom, só vai comida no cardápio, não tem bebida? E aí ele colocou lá, coloca aí refrigerante, não sei o quê, suco. Que suco? Digitou no Google, sucos mais vendidos, apareceu lá, limonada suíça. Ele falou, coloca a limonada suíça aí, R$6. Inaugurou o restaurante e no primeiro dia um cliente pediu limonada suíça e ele lembrou que nem ele e nem nenhum colaborador sabia o que era limonada suíça. Tiveram que pesquisar no Google a receita na hora, correr comprar os ingredientes para entregar. Eu nunca mais vou esquecer dessa história, porque para ver o absurdo que as coisas chegam, né? Mas é um caso real, aconteceu. Então, sem mimimi, né? De novo. E o mais louco é a naturalidade com que as pessoas contam essas histórias. E ele contou dando risada, né? Poxa, coloquei limonada suíça, nem sabia como é que fazia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai fazer? Fazer o quê, né? Então, enfim, se você quer ter um pouco mais de conhecimento, né, sobre os custos, enfim, sobre a ficha técnica, se quer calcular exatamente para dar lucro, né, visando já esse lucro, aqui embaixo tem a descrição do treinamento completo. Não é uma planilha, o gente falou uma, mas são 6 planilhas que fazem parte desse treinamento, justamente para elaborar os custos, enfim, fazer a ficha técnica bem certinho, corretamente, para que você consiga ter lucro de verdade. E se não quiser comprar, também tem no canal, porque a gente não é mimizento, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Tem um vídeo bem completo lá ensinando o passo a passo. Completo. Aí onde a gente entra na parte dos fornecedores, né? Porque vai precisar de muita gente para o negócio, enfim. E foi algo que, esses dias, outro cliente estava abrindo um restaurante e ele pediu para mim. Ele falou, cara, você tem noção de fornecedor? O que eu preciso? Ele não tinha essa noção. Então,
Como que você pensa de, cara, eu vou usar o queijo, onde é que eu vou achar a pessoa que tem esse queijo específico? Enfim, você busca na internet, faz networking com outras pessoas, como que você chega nessa questão dos fornecedores, até para escolher qual que é o melhor, né? Você vai por preço, por qualidade, enfim. São duas vias, na minha opinião, né? A primeira é network. Conheça outros donos de restaurante e pergunte para eles o que dá certo para a tua região. Cada cidade tem uma peculiaridade e um tipo de distribuidor. Então, pergunte, se aproxime de pessoas que já compram e perguntem. Onde eu acho mussarela boa? Ele vai dizer. Né? Se você não tem acesso ou tem vergonha de fazer isso, pesquise por marcas. Né? Então, eu quero usar cheddar da marca X. Vamos lá. Cheddar da Vigor, por exemplo. No site da Vigor vai ter um contato lá, se diz, quero comprar o cheddar da Vigor, eles vão indicar quem que é o distribuidor, você vai ligar para o distribuidor e vai fazer cotação para comprar. Sem sombra de dúvidas, depois que você já tem um porte e compra uma quantidade boa, vale a pena comprar do distribuidor, porque aí você já consegue um bom relacionamento. Qual que é o contra disso? Se você está começando, eles não te dão crédito. Vai ter que comprar à vista. E aí você vai ter que ter grana, crédito para fazer isso. Então, talvez comprar no supermercado, num atacadão, apesar de ser um pouco mais caro, você pode pagar no cartão de crédito e ganhar uns 30 dias aí para conseguir girar esse dinheiro e pagar e ir dividindo. Então, assim, se você não tem histórico financeiro, a minha dica é compre um pouco no cartão de crédito, aprenda o preço do distribuidor, procure num atacado um valor próximo e compre uma quantidade menor com pagamento à vista e jogue para frente no cartão de crédito no atacado para você criar relacionamento e daí começar a ter esse dinheiro em caixa. Né? Então, vale muito a pena dessa forma. Para mim, são essas duas vias as mais fáceis. Primeiro, por marca e depois, mas a mais fácil ainda é conversar com algum dono de restaurante que você consiga se aproximar e que ele vai te dar as dicas, com certeza. Fazer parte de uma comunidade, né, onde você consiga ter acesso a outros donos de restaurante. Isso, núcleos de gastronomia. No item aqui a gente já falou um pouquinho que é a estrutura física, né? Você já deu algumas dicas, enfim, sobre a parte arquitetônica da cozinha e tal. Não sei se tem algo a mais que você queira agregar. Tenho sim. Bombástica essa. Primeiro olhe para a cozinha, depois para o salão. Não gaste todo o teu dinheiro na parte arquitetônica, porque se você tiver um restaurante pro e uma cozinha amadora, a conta não vai fechar, você não vai entregar e isso não vai dar certo. Esqueça que micro-ondas de dentro de casa, geladeira de dentro de casa, liquidificador desses fogão linha, de casa. Linha amarela, fogãozinho, linha branca, fogãozinho desses 4 bocas em casa, esqueça. Vá para um universo das cozinhas industriais e olhe o que as pessoas usam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu vejo um monte de gente que faz um restaurante bonito e constrói um espaço gourmet, não constrói uma cozinha. Parece que modela um condomínio e faz um espaço gourmet lá, um salão de festas. Não tem a menor condição disso dar certo. Né? Então, lugares profissionais exigem equipamentos profissionais. Se você não conhece, vá numa loja que venda equipamentos de cozinha e pergunte o que é um fogão industrial. Me mostre aí o que é um fogão industrial. Você vai ficar apavorado com a diferença que tem um fogão industrial para um fogão caseiro. E você vai ver que o preço não é tão diferente também. Então, começa por aí. Outra dica, invista em equipamentos bons, por exemplo, mesas de inox, não de pedra, são muito mais fáceis, muito mais seguras, não vão quebrar tanta louça, vai ser mais fácil de limpar, mais seguro de higienizar. Então, converse com a vigilância sanitária, você precisa entender quais são. Tem um curso Sebrae, Boas Práticas na Alimentação, explica certinho tudo que pode e não pode ir numa cozinha. Esqueça o que você faz na tua casa, não tem nada a ver. Uma coisa é você cozinhar para 10 amigos, sem hora, sem pedido, sabendo quanto tempo vai levar, sem pressão, tomando um vinho, se divertindo. Outra coisa é cozinhar em dia que você está mal-humorado, em dia que você está chovendo, em dia que você está sem dinheiro, em dia que você está com problema. Muito diferente. Então, esqueça só a parte arquitetônica. Isso é importante, sim, mas não é só isso. Olhe para dentro, olhe para a parte industrial, peça para fazer visitas técnicas em restaurantes maiores,
faça perguntas, mesmo as que você acha que são super idiotas, faça, não tenha vergonha de perguntar, porque isso vai te economizar muito tempo e dinheiro no futuro, e um dia você vai lembrar que o Jun te falou, eu deveria ter ido numa loja e perguntado, né, o que usa para descongelar carne, o que usa para cozinhar, qual que é a solução. E a última dica é que a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Então existem hoje ferramentas que facilitam muito os processos dentro da cozinha, que apesar de caros vão te economizar às vezes até a quantidade de mão de obra, ou vai facilitar para você treinar. Eu sou adepto disso, faço isso em todos os meus negócios e recomendo fortemente que as pessoas conversem com esses especialistas em equipamentos e diga, eu preciso assar tantos bolos por hora, é a minha meta. Eles vão te indicar o melhor forno para isso e você vê se consegue, né, abraçar ou não esse orçamento. Ótimo. Faz sentido? Perfeito. Já teve um cliente que me chamou, sushi, e eu fui visitar ele na hora da operação para ver. Eu cheguei lá e estava fritando hot roll num fogão de 6 bocas. Com uma panela com uma de panela alumínio pequenininha. Como é que vai competir com quem tem um fritador profissional? Não tem como, né? Então, assim, equipamentos amadores dificilmente geram resultados profissionais, né? Tem que cuidar com isso. Da mesma forma que dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, não vai, entendeu? Então, você tem que ter um piloto bom para um carro bom, você tem que ter um cozinheiro bom para uma cozinha boa. Mas não adianta, se, digamos, a gente pegar o Rubinho Barrichello e dar um Fusca, ele vai arrancar o melhor que ele puder do Fusca. Mas se der uma Ferrari, ele vai destruir. Exatamente. Entendeu? Então é a mesma coisa. Voltando só ao investimento, só para a gente fechar aqui e falando de estrutura física e tal, a gente vai falar agora das vendas. O que seria melhor? Porque eu vejo que existe esse método de investir. Sim. E as pessoas têm acesso. Eu tenho um fogão, meu fogão, enfim, entendi que eu preciso de um fogão profissional, que eu vou investir na minha cozinha, enfim. Mas é melhor eu começar com o que eu tenho e começar, ou eu realmente, se eu for começar... Eu sei a resposta, né? Mas é só para deixar bem claro, porque a gente está falando de um restaurante lucrativo, a gente não está falando de qualquer restaurante. Se é melhor eu, por exemplo, não tenho capital, eu fazer um empréstimo e conseguir esse capital e já começar um negócio com uma cozinha 100% profissional, enfim, ou eu começo do jeito que eu tenho, apareceu oportunidade, eu tenho já algum equipamento, não é o melhor, e eu inicio dessa forma. O que você acha? e vai ter tempo, que investir, né? Tem que ter tempo, né? Então, assim, não existe retorno sem investimento, ponto. Não existe retorno sem investimento. Ou você investe para ter retorno, ou você vai investindo pouco, você vai ter pouco retorno. Investindo muito, você vai ter muito retorno. Depende da confiança que você tem aí no teu taco e na tua habilidade, né? Mas o que você falou é uma verdade. Eu quero experimentar um negócio. Beleza? Faz com o que tem, né? Não, eu já tenho uma certa experiência. É algo que eu quero, eu vou me jogar de cabeça. Então, invista mais. Tem que saber o que fazer. E tem muito mercado seminovo nisso aí também, né? Então, hoje em dia a internet é uma beleza, né? Você digita lá, Sim. Tem vários sites de busca, fogão industrial usado, vai aparecer um monte de gente. Infelizmente, tem muita empresa quebrando, né? Então, eu canso, né? Todo mês alguém me oferece, tô fechando meu restaurante, sei que você vai bem. Quer comprar algumas coisas? Puta, às vezes coisa nova, né? Comprei um freezer outro dia de um restaurante, ficou 20 dias aberto. 25 dias. Não tinha, o cara tava desesperado, não chegou ninguém no restaurante, não tinha o que fazer, fechou o restaurante, falou, agora além de tudo ainda tem que devolver a sala vazia. E o cara não tinha mais o que fazer, queria ir embora, estava cansado, vendeu por uma fração do valor. Então, tem que cuidar muito, né, com relação a isso. Aí a gente chega no número 10 aqui, que é a ter clientes. Se não chegou ninguém no restaurante, esse cara fez alguma coisa muito errada, porque não é possível. Volta no item 1, né? Clareza. Não fez certo. Quer um exemplo? O cara vai lá, escreve restaurante, a modinha, né? Vai lá e anuncia. Você já ouviu um anúncio assim? Um novo conceito em gastronomia na sua cidade. Começou com isso. Daí você vai ver o nome lá, tá escrito bistrô. O cara nem sabe que é bistrô, mas tá lá, bistrô. É bonito, né? O termo bistrô é bonito. E aí, o novo conceito, bistrô, estrela não sei o que, das quantas lá o nome. Aí o cara vai lá e fala assim, não, eu quero abrir um restaurante estilo francês, vou empratar, vou fazer as coisas.
nunca foi para a França, nunca fez uma escola de gastronomia e acha que vai dar certo a parada ali. Então, assim, ele comunicou que ele é uma coisa muito diferente. Ele comunicou pelo nome e pela arquitetura, às vezes, que ele é um grande bistrô, algo muito bom. E quando chega o primeiro dia, leva 2 horas, não entrega, não conecta. Então, você atrai as pessoas porque você falou que é um bistrô, mostrou que é um bistrô, decorou como um bistrô, mas se você não entregou como um bistrô, tchau. As pessoas não vão voltar e ainda vão falar mal. Então, se você abriu e não está vindo, os clientes não estão vindo, olhe para dentro e veja se você está entregando o que você prometeu. Se você não está entregando o que você prometeu, a culpa é tua. Sem mimimi. A culpa não é do cliente, né? E eu já ouvi muito mais do que 20 vezes alunos que nos procuraram para mentoria, para o nosso curso, dizerem que a cidade ou o bairro não estava preparado para algo tão moderno quanto o próprio restaurante. Será? Né? Então, pô, tem que cuidar. Na maioria das vezes a culpa é tua. Então, assim, o posicionamento é o que vai atrair as pessoas. Quanto mais você conectar o que você prometeu ao que você entrega, mais as pessoas vão voltar e falar bem. Não tem problema nenhum você dizer, eu faço comida como a minha avó fazia, de maneira super simples. Se você prometer isso, entregar isso, vai conectar. Simples assim. Se você prometer que é gourmet e entregar uma experiência caseira, não vai conectar. Tá errado fazer marmita? Tá errado fazer comida caseira? Não. Desde que você não prometa ser gourmet. Simples assim. Posicionamento né? e clareza. Posicionamento e clareza. Então, assim, para atrair as pessoas certas, você precisa posicionar e entregar o que é certo. Senão vai ser uma avalanche de crítica e ainda assim vão te jogar para escanteio. Você vai ter que fechar. Falando sobre vendas, né? A gente também tem um podcast que a gente ficou debatendo bastante sobre isso, né? Sobre como atrair clientes, Sim. enfim, talvez não precise a gente se aprofundar tanto aqui, é legal você tem essa curiosidade de assistir lá. No outro até não lembro se eu comentei que aconteceu com um cliente meu que ele me chamou justamente porque o restaurante no começo iniciou muito bem e agora não estava indo tão bem assim. E ele me falou, cara, eu acredito que é marketing, eu preciso melhorar o meu marketing, enfim. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Ele faz parte de uma franquia e a franquia era um ator global que fazia o marketing para eles. Então, eu pedi, você tem certeza, cara? Você realmente acredita que é o marketing? Ele falou, não, eu acredito que é o marketing. Eu falei, então tá bom, mas eu acredito que não é o marketing. A gente pode fazer o marketing... Cara, você tinha um cara da Globo divulgando o teu negócio. Você é uma franquia super conhecida. Com certeza não é marketing. As pessoas vieram aqui e tiveram algum desses problemas de posicionamento, enfim, né? Olhar para dentro mesmo, né? Porque, assim, vindo de franquia, eu imagino que o produto não era o problema. Provavelmente o atendimento, né? Exatamente. Então, assim, por isso que olhar para dentro é tão importante e assumir os nossos erros também. Não ser mimizento nessa hora. Você pode errar, sim, e não é culpa... Se a pessoa olhou para o teu negócio e não entendeu o que você faz, você posicionou ele errado. Se parar alguém na frente do meu restaurante, olhar lá e dizer assim, cara, eu acho que aqui faz pizza, a culpa é minha. Eu não soube fazer a parte arquitetônica, eu não soube dar o nome correto, eu não soube divulgar da maneira correta. Então, isso não é empurrado nas pessoas. Um bom posicionamento é aquele que o cliente sente, né? O cliente tem que sentir aquilo. Ele tem que entrar dentro do teu negócio e dizer, nossa, faz sushi, faz pastel. Tem cara de pastel aqui, tem cara de sushi isso aqui. E quando ele senta lá, ele tem que sentir o quão foda você é, quão bom você é. Ele tem que sentir. Ele vai ver que vem rápido, ele vai ver que tem cuidado, ele vai ver que está todo mundo ligado nele, está todo mundo preocupado. Isso é um bom posicionamento. Não adianta você escrever uma frase bonita na tua fachada e não entregar. Por isso que você tem que tomar cuidado. Tem gente que é xingado. Tem um famoso aí que escreveu, The Best Burger, né? Escreveu, sou o melhor hambúrguer do mundo. E é isso, o cara tem que ter muita bala para aguentar um negócio desse, entendeu? Porque pode ser um baita tiro no pé. Mas se o cara entregar mesmo, olha a ousadia. As pessoas vão falar, né? Ele realmente é o melhor hambúrguer. O cara realmente, cara, é ousado. Ele escreveu e entregou. Beleza. Agora, escreveu, não leu, né? Já tem aquele ditado. Então, pô, tem que cuidar, né? Parta desse princípio. Mostre para as pessoas, né, a vaca amarela agora. Se a pessoa olhar lá e não entender o que a gente faz, ou a pegada que tem lá dentro, tá errado. Se a pessoa tiver que entrar dentro do teu restaurante para saber o que você faz, perdeu. Não vai, entendeu? Se a pessoa olhar o teu Instagram e não entender o que você faz, perdeu de novo. Porque ela não vai,
Entendeu? Ou pior, Simples né? Se ela assim. olhar o teu Instagram e chegar lá é outra coisa que acontece. Isso aí, e acontece muito também. O que acontece muito? O cara abre para ser com o sonho de ser a melhor hamburgueria da cidade. E aí começa a fazer hambúrguer, um dia vai, a inauguração é boa, passa um mês bom, 2 meses bom, só que ele não entregou o que ele prometeu. As pessoas não sentiram o que ele vendeu. E aí o que acontece? O movimento cai. A culpa, obviamente, nunca é do dono, né? E o cara pensa, bom, caiu o meu movimento, a culpa não é meu hambúrguer, eu atendo bem, meu hambúrguer é bom pra caramba, é o melhor da cidade, o preço é bom, tudo é ótimo, não deu nada errado, só acerta, nunca erra. Qual que é a saída? Ou vou chamar o Henrique para fazer marketing, né? O Henrique vai lá, faz uma campanha porque o cara falou que o hambúrguer dele é bom pra caramba. O Henrique acredita. Não dá certo, a culpa é de quem? É minha. É do Henrique. É do marketing. É do marketing. Marketing bom sem produto bom não vai também, né? Então é isso. Outra coisa que acontece, não está vendendo bem, o Henrique está fazendo marketing lá, o cara está reclamando que o Henrique não dá certo, ele tem a brilhante ideia. Tô vendo que 100 metros para frente aqui tem um cara que está fazendo cupcake de tarde, né? E eu acho que é um mercado bom que tem muito cliente lá comprando dele. O cara tem uma loja com o nome de cupcake, um ambiente de cupcake, clientes de cupcake, e aí o cara tem uma hamburgueria, o concorrente tem uma hamburgueria, posicionado como hamburgueria, porque ele abriu para ser a melhor hamburgueria do pedaço, e de repente lá dentro ele está vendendo cupcake, tentando roubar os clientes do cara do lado. Ninguém vai numa hamburgueria atrás de um cupcake. Esqueça. Né? E a culpa é do cliente, que não entende a quantidade de opções que o cara tem, né? A gente já pegou caso de aluno mais extremo que estava lá, o nome era Alô Pizza, né? E não vendia pizza, ou não era mais a especialidade. Vendia pizza, mas vendia outras coisas. Mas né? não era especialidade, clientes, confundia os clientes, né? Então, tem que cuidar. O nome diz muito, né? Então a gente tem que conectar as coisas, tem que cuidar. A gente nem colocou isso, né? Poderia ser aqui com a escolha do nome, enfim. Sim. É algo que é bem difícil, mas o nome precisa realmente fazer sentido e as pessoas pensarem no longo prazo, porque se você dá o nome do negócio de Alô Pizza, você, pelo menos o telefone você deveria atender, né? Alô Pizza. Sim. E pensar que no longo prazo, cara, você vai vender pizza para sempre. Sim. Né? Ou pelo menos, não que você não vai poder vender outras coisas, mas o teu produto principal tem que continuar sendo... A especialidade deve ser aquela. Né? Ser conhecido por isso, né? E a gente pode falar de estratégias de vendas mesmo para inauguração, né? Como que faz isso? Enfim, uma dúvida comum, uma dúvida que eu tenho, né? O que você acha que é melhor a gente fazer um lançamento? Porque, por exemplo, com um tráfego a gente consegue chegar ou nas todas as pessoas do bairro ou todas as pessoas, no nosso caso aqui da cidade, que não é uma cidade muito grande, mas fazer com que a mensagem chegue. As pessoas vão saber que essa hamburgueria vai existir. A gente faz uma campanha primeiro para elas se perguntarem de quem que é essa hamburgueria, enfim, de onde que está vindo. Toda a marca a gente já faz pensada para ser algo grande mesmo, né? Para ter essa comunicação. Mas aí você acha melhor eu fazer um evento teste para testar a equipe, né? Então, convidar algumas pessoas, que no meu ponto de vista de marketing isso é muito bom, porque eu vou fazer um evento teste, eu vou chamar pessoas que vão levar essa mensagem para outras pessoas. Então, eu vou chamar autoridades, vou chamar influencers, vou chamar meus amigos, enfim, pessoas mais próximas, para que elas se sintam especiais também. E vou aproveitar para testar esse momento e fazer essa mensagem chegar para outras pessoas. Ou eu faço toda a estratégia de marketing e já lanço direto, vai inaugurar na sexta-feira. E também a data de inauguração, acho que ela é bem importante, porque sexta-feira as pessoas tendem a sair mais, né? Sexta, sábado, domingo, enfim, do que numa terça-feira. Então, depois você pode comentar também um pouco sobre isso, qual data seria melhor para a gente fazer a inauguração. Mas o que você acha da estratégia? Fazer primeiro um teste, né, para ver como que a equipe se sai e usar esse teste na estratégia de marketing, ou já abrir direto? Eu, com certeza, acho que tem que fazer teste. Inclusive, eu faço isso, né? Então, nas lojas do MyMook, que eu já sei o que vai acontecer, que eu já tenho uma equipe com experiência que eu posso levar para a loja nova para inaugurar, a gente pode fazer a estratégia de fazer o AUE mesmo, chamar todo mundo e estourar a boca, né? Agora, quando é um negócio novo, como a Vaca Amarela, como quem nunca trabalhou no ramo e é a primeira experiência, sem dúvida. E eu vou um pouco além. Eu acho que o primeiro evento fechado tem que ser para família, grandes amigos e pessoas que vão te dar feedbacks sinceros. Se você chamar um influencer nesse primeiro momento, ele, por ter recebido o convite, ele nunca vai falar mal
para você. Não, ele vai falar bem para todo mundo, Ele né? vai falar bem para todo mundo. E se falar mal, ele vai falar Ou se ele falar mal, ele vai falar nos bastidores, o que é pior ainda, né? Então eu faria um para família e amigos muito próximos, que são pessoas que você sabe que não vão mentir para você, para testar. Se isso der certo, faz esse segundo para os influencers, para autoridades, para pessoas que têm representatividade, para dar uma mostrada no produto e ir aquecendo a cozinha, para daí sim abrir as portas de maneira geral, porque você vai ter passado por 2 experiências. Na primeira, você pode errar. Na segunda, você valida. E na terceira, você vai em campo. Então, essa estratégia eu vou usar para vaca amarela e é essa estratégia que eu recomendo para qualquer um que está começando. E aí, quando o cara for fazer a terceira, qual dia? Eu recomendo que, se você não tem experiência, você é um cozinheiro, você é uma pessoa que gosta de cozinhar e nunca teve restaurante, abra no começo da semana. Terça, quarta-feira. Vai vir pouca gente, apesar da divulgação, mas você vai ter tempo para repor o estoque, para organizar. Um erro muito comum: não sei direito, inauguro na sexta-feira. Sábado não tem fornecedor, começa a faltar coisa, domingo pior ainda, e aí acaba que a pessoa não consegue entregar e acaba frustrando. Então, por estratégia, se você não tem experiência, apesar de serem dias mais fracos, inaugure no começo da semana, porque você tem tempo de correr atrás de matéria-prima que vender tudo, você tem tempo para ir fazendo um crescimento escalonado, né? Vai aumentando aos poucos para você estar aquecido para quando chegar o final de semana. Então, eu abriria de começo de semana. E se tem experiência, aí já sexta-feira, né? Aí é dia mais forte. Mas eu recomendo esse crescimento estruturado aí. Não precisa ser necessariamente um soft open, mas faz num dia de semana para que as pessoas também saibam que está abrindo, né? E tenham aquela vontade, mas também não tenham tanto tempo para ir, porque daí não vai dar tanta galera, né? Sim. Você falou sobre o estoque, a gente acabou não citando, o estoque entra lá no número 4, justamente no cardápio, né? Sim. Quando você for montar o cardápio, você vai dimensionar o estoque, enfim. Exato. A gente não conseguiu se aprofundar tão detalhadamente, como eu falei no início, porque cada tópico desse, com certeza dá para fazer um podcast, e aí sim a gente consegue se aprofundar mais, enfim, como a gente já fez, alguns aqui que a gente já citou, né? Da ficha técnica aí, da parte de vendas. Inclusive, dá para pedir para eles comentarem, né? Então, comentem aí quais desses itens vocês querem que a gente vá mais fundo, né? Exatamente. E aí, quem sabe, a gente faz um outro episódio aí para falar só disso. Se aprofundando um pouco mais. Estoque mesmo daria uns 10 episódios, né? Se for se aprofundar. É bastante coisa. Mas eu acredito que era isso. Se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar a essa lista? Não, só quero dizer que tudo que eu falei aqui, tudo que a gente conversou são temas de extrema relevância. E mais uma vez quero falar para você, nossa intenção aqui de maneira nenhuma é te desanimar, né? Mas a gente também não pode romantizar tudo e dizer que é só flores abrir um restaurante. Abrir qualquer empresa no Brasil já é difícil, um restaurante mais ainda. Então, assim, se você puder, revise isso, anote essas coisas, preste atenção no que a gente falou e gaste um tempo pesquisando sobre isso, ouvindo mais sobre o nosso canal, vá mais a fundo nesses itens que você, trabalhando mais com a cabeça, vai gastar muito menos força física, muito menos braço, muito menos dinheiro. Então, se você está abrindo, você ainda tem um tempo. Então, preste atenção nisso. Leve a sério, eu tenho certeza. E tudo isso que a gente falou aqui são conselhos que eu pagaria muito dinheiro se alguém tivesse me falado 10 anos atrás, quando eu decidi que ia abrir meu restaurante. Então, hoje eu vejo o valor desse tipo de conselho e pareço um cara muito velho, experiente falando isso, mas realmente ouça e que vai fazer muita diferença. Eu tenho certeza. Um dia se você passar item por item, questionar, mande aqui embaixo, mande pergunta, escreva, né? Nos procure, faça, tire as suas dúvidas, não existe pergunta ruim, né? O importante é esclarecer. Eu tenho certeza que se fizer isso, um dia você vai agradecer essas horas que a gente passou aqui batendo papo. Exatamente, eu acredito que vai valer a pena. Se eu fosse abrir um restaurante, como eu falei no início, eu ouviria esse podcast, porque eu acredito que, óbvio, a gente não trouxe todos, né? Faltou talvez algumas coisas, mas o mais importante a gente falou, e se você está pretendendo fazer isso, com certeza vai ter uma boa noção do que precisa fazer, enfim, quais são os primeiros passos para você conseguir finalmente abrir o teu restaurante da melhor forma, que é tendo lucro, né? Que esse é o nosso objetivo, ensinar com que as pessoas, né, os donos de restaurante, eles tenham lucro nas operações, seja no início, no meio, ou, enfim, quanto tempo eles já tiverem o negócio deles. E lembrando que lucro pode ser R$1 ou R$1 milhão. Se você tiver lucro, a questão é, tenho lucro, ok.
qual que é o lucro ideal? O que é bom para você? Falamos várias vezes aqui. Se você quer um salário legal, tá tudo bem. Dimensiona a tua operação para você ter esse salário legal. Então, entenda o que você quer do teu negócio. Isso clareza. Vai ajudar muito. Tenha clareza sobre isso, né? Às vezes você não quer brigar com o cara mais forte da tua cidade. Tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Mas tenha clareza. E lucro, obviamente, né? É o nosso objetivo. E é isso então, galera. De novo, deixa um comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Até.